Bom dia, pessoal. Sou uma das ligantes. Eu e Matheus estaremos responsáveis pela aula de hoje, certo? A gente ficou com a aula de feminismo interseccional e trazendo também pensadoras negras. Temos como orientadora da Liga a Rita Barcelos, certo? E de início, Matheus ele vai trazer um panorama associado, né, com o capitalismo num contexto mundial, certo? Deixarei a palavra para o meu colega Matheus iniciar. Bom, pessoal, bom dia. Eu sou o Matheus, sou o vice-diretor de comunicação da LASMIC e gostaria de iniciar aqui o assunto, tratado hoje, explicando principalmente o papel do capitalismo, no racismo estrutural. Eu penso que o racismo estrutural é um termo que está muito presente nas mídias e pouco se fala sobre a cultura que dá sustentação a esse racismo, que é justamente o capitalismo. Então, o capitalismo é um sistema que surgiu lá pelo século XVI, em sua primeira fase, que é a fase mercantilista. A fase mercantilista ocorreu ali entre os séculos XVI e XVIII e foi marcada principalmente pela exploração dos recursos naturais das colônias, principalmente na América e na África, mas também na Ásia. E essa exploração, ela não tinha o objetivo de contribuir com o desenvolvimento local das colônias. Ela visava justamente o envio de recursos para a Europa e contava com um forte apoio do Estado nessa época. O mercantilismo ele enfatizava a produção e a exportação de mercadorias, principalmente açúcar, o café, o algodão, o tabaco, principalmente as monoculturas em terras conhecidas como plantation, ou seja, eram os latifúndios. Como essas produções de mercadorias demandavam muito tempo e milhões de trabalhadores, se eles fossem assalariados, o lucro dessa produção ele seria muito reduzido. Então, a solução para isso foi a utilização de pessoas escravizadas. Inicialmente, quando os portugueses chegam aqui no Brasil, eles utilizam a mão de obra indígena, mas depois de um tempo, eles passam a utilizar também a mão de obra e principalmente a mão de obra africana. Com esse dinheiro acumulado da produção, da exploração mercantil no Brasil, o Estado consegue financiar a primeira revolução industrial na Europa, e com isso surgem as teorias liberais, principalmente de Adam Smith, que critica a influência do Estado na economia e defende o livre mercado. A partir das teorias de Adam Smith, o capitalismo entra em uma nova fase, conhecida como o capitalismo liberal, e que vai influenciar a escravidão no Brasil. Bem, com o início do emprego das máquinas na produção de mercadorias, o trabalho manual realizado durante a escravidão se tornou ineficiente e pouco inovador, fazendo com que a elite burguesa se tornasse os escravizados em trabalhadores assalariados. A forma que a Inglaterra encontrou consumir esses produtos produzidas pelas máquinas na Revolução foi justamente a campanha pelo fim da escravidão, a campanha pela abolição, e que vai influenciar também o Brasil e chegar aqui na abolição formal, na forma da Lei Áurea, em 1812. Com o emprego das máquinas na produção de mercadorias, o trabalho manual dos escravizados se tornou ineficiente e pouco inovador, fazendo com que a elite buscasse tornar os escravizados em trabalhadores assalariados, que operariam as máquinas introduzidas com a Revolução e se tornariam consumidores dos produtos do mercado, que estavam produzindo mais do que o necessário para o consumo, gerando crises econômicas. Com isso, a Inglaterra começou a campanha pela abolição, que visava expandir os mercados capitalistas às regiões que hoje conhecemos como o Sul Global, e queria influenciar o Brasil e o movimento abolicionista.
A abolição formal, na forma de lei, no Brasil, ocorreu em 1888, foi tardia e motivada tanto por pressões internas quanto por pressões internacionais, principalmente do movimento abolicionista. A sociedade da época ela era profundamente hierárquica, ou seja, era marcada pela concentração de poder nas mãos das elites agrárias e pela marginalização dos ex-escravizados. O império, que sustentava suas bases ali no poder agrário, postergou até onde pôde a abolição e não tomou nenhuma medida efetiva para a reinserção dos ex-escravizados, gerando consequências que persistem até hoje na sociedade brasileira, como a desigualdade racial, a pobreza e a exclusão da população negra. Então, né, com o fim da abolição, com o fim da escravidão através da abolição, da Lei Áurea, os ex-escravizados eles foram relegados à própria sorte. Então, é como se fosse uma abolição de fachada. Bem, agora, através diante da apresentação do feminismo internacional, Lélia Gonzalez, ela é uma pensadora brasileira que é muito influente, né, no movimento negro brasileiro e que foi a fundadora do Movimento Negro Unificado em 1978, que é um dos pilares do movimento negro no Brasil, contribuindo para o fortalecimento das lutas por direitos civis e sociais. E teve uma atuação muito decisiva, né, na luta contra o racismo estrutural e articulação das relações entre gênero e raça em nossa sociedade. No capítulo do livro de Lélia Gonzalez, né, por um feminismo afro-latino-americano, Lélia Gonzalez ressalta que o capitalismo, na sua fase monopolista, que surgiu no século XIX, que se consolidou no século XX, obstrui o crescimento equilibrado das forças produtivas nas regiões subdesenvolvidas através da criação de monopólios. Ou seja, a diferença entre países ricos e pobres favorece a formação de uma massa marginal de trabalhadores e trabalhadoras em subemprego de um lado e a dependência neocolonial e a manutenção de formas produtivas anteriores de outro. Ou seja, enquanto países ricos se tornam mais ricos, mais desenvolvidos, países pobres, como no caso do Brasil, não passaram por um processo de industrialização marcante, se tornando dependentes economicamente dos países do norte global, nos tornando apenas exportadores de matérias-primas através do agronegócio. Como a elite brasileira não passou por uma reconfiguração estrutural e está no poder desde a época colonial, seu pensamento racista continua sendo perpetuado na medida em que influencia e beneficia certos interesses econômicos, visto que a população negra é a mais marginalizada e a exclusão beneficia a criação de uma massa marginal desesperada por emprego. No contexto pós-escravidão, o Estado brasileiro, guiado pelos seus interesses econômicos e os interesses da sua elite, estimulou o processo de imigração europeia, com o objetivo de embranquecer a população brasileira e resolver o problema da mão de obra do Sudeste, sem precisar indenizar os ex-escravizados. Na década de 1930 a 1950, o Brasil começa a sua industrialização e a sua urbanização com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Mas, apesar disso, a população negra continuava à margem da sociedade. A relação entre escolaridade e renda, entre negros e brancos, para encobrir essa realidade e não enfrentá-la, né, escondê-la, criou-se o mito da democracia racial, onde a mestiçagem era glorificada e onde todos os povos do Brasil eles eram iguais perante a lei, desviando a atenção das desigualdades estruturais enfrentadas pela população negra, que necessitava e ainda necessita se submeter, muitas vezes, a subempregos mal remunerados, perigosos, exploratórios e perpetuando ciclos de pobreza que fortalecem o racismo. No contexto do capitalismo atual, o capitalismo neoliberal, o racismo se tornou ainda mais predatório, criando empregos precários com a destruição dos direitos trabalhistas, a redução das políticas públicas e através do discurso do mérito, da meritocracia,
desconsiderando toda a estrutura social que perpetua o racismo. Bem, com isso, a situação da mulher negra também se torna mais precária, visto que a mulher continua tendo menos... Bem, no contexto do capitalismo neoliberal, o racismo se tornou ainda mais predatório, criando empregos precários e destruindo direitos trabalhistas, reduzindo políticas públicas e, através do discurso do mérito, da meritocracia, desconsiderando a estrutura social que perpetua o racismo. Bem, e a situação da mulher negra, nesse contexto, se tornou ainda mais precária, visto que as mulheres negras continuam tendo menos perspectiva do que o homem negro, devido ao sexismo, que é o preconceito baseado no gênero. Com isso, o seu trabalho foi multiplicado, pois além de ter a sua casa e a sua família para amparar, sustentar, a mulher negra ainda tinha que trabalhar na casa da patroa e cuidar de seus filhos, perpetuando a relação de sujeição e dependência do negro à elite, tornando a ascensão a determinados setores da classe média praticamente impossível. Segundo Lélia Gonzalez, o racismo cultural da sociedade brasileira atuaria em dois papéis sociais atribuídos à mulher negra, que era o papel de doméstica, seu local natural, e o papel de mulata, tornando a mulher negra um objeto de prazer sexual a ser consumido por turistas. Inclusive é essa a visão que muitos gringos possuem do Brasil, suas mulheres hipersexualizadas. Lélia Gonzalez também mostra como o movimento feminista brasileiro, formado principalmente por mulheres brancas, tardou em reconhecer e até mesmo ficava indignado quando se falava na superexploração e na hipersexualização das mulheres negras. Ela vai demonstrar, no seu livro, que a libertação das mulheres brancas era conquistada às custas das mulheres negras, pois enquanto elas iam, para as manifestações em busca de seus direitos de classe média, quem ficava em suas casas, cuidando de seus filhos, muitas vezes, e da maior parte das vezes, eram as mulheres negras, o que limitava o acesso dessas a movimentos sociais, a discussões sobre seus direitos, já que esse lugar de doméstica, subordinada a mulheres brancas, era tida como natural para elas. Não havia por que mudar essa situação. Isso prova, segundo Lélia Gonzalez, que o racismo estrutural pode penetrar até mesmo em movimentos sociais, que possuem muitas vezes correntes que tratam um grupo excluído como objeto, e não como um sujeito com voz própria. Quando um grupo excluído deseja ter voz própria, falar sobre seus problemas, entrar em discussão como agente ativo, ele é muitas vezes atacado, infantilizado, tido como incapaz, ou seja, é um paternalismo racista disfarçado de preocupação social que demonstra a permanência do racismo atualmente. Como bem pontuado, né, que o meu colega Matheus falou sobre o panorama acerca do capitalismo, né, e como ele influi e predomina e legitima, né, o racismo para além do padrão eurocêntrico, é muito interessante a gente fazer associações, né, com o colonialismo e o racismo, né, como ele se emprega no corpo da mulher negra. Né, a condição de ser uma mulher negra, sobretudo na América Latina, ela vai perpassar por diversas discriminações de raça, de gênero e de classificação social que tem justamente origem no período da colonização. Um teórico chamado Aníbal Quijano, né, que ele vai falar sobre a formação desse mundo colonial no capitalismo, que vai dar lugar justamente a estruturas de poder com elementos cruciais que foram feitos, né, através de uma novidade histórica. De um lado, a articulação de diversas relações de exploração e de trabalho em torno do capital e do mercado. Por outro lado, temos também a formação de identidades históricas, né, que é justamente categorizar o índio, categorizar o negro, categorizar o branco, o mestiço, né, foram impostas essas categorias básicas nas relações de dominação, justamente para fundamentar essa cultura de racismo e etnicismo. Todas as outras determinações e critérios de classificação social da população, no contexto mundial, a sua localização nas relações de poder desde então se atuam nessa relação, né, do racismo e etnicista.
justamente por estabelecer um padrão a ser seguido, né? Acerca do colonialismo e de gênero, a autora Maria Lagunes, ela vai considerar que as mudanças que a colonização trouxe, né, para entender o alcance da organização do sexo e do gênero sobre o colonialismo e no interior do capitalismo global e eurocentrado. Ela vai analisar o lugar de gênero, né, nas sociedades pré-colombianas, que vai justamente trazer um entendimento, né, da natureza e do alcance nas mudanças da estrutura social, que foram impostas justamente nos processos, né, do capitalismo eurocentrado. Quando a gente fala do colonialismo e da mulher negra propriamente dita, a gente observa que as mulheres negras escravizadas, né, a condição de gênero era subjugada à condição de exploração de mão de obra. Como o meu colega Matheus pontuou lá no início, a mulher negra não é vista como mulher, né? Ela é vista como mão de obra. Ela é tão forte, tão capaz quanto um homem negro, onde tira essa condição de gênero, né? Aí, chegando no atual slide, né, a Angela Davis, ela fala, né, que o povo negro é definido como propriedade do sistema escravista, certo? O povo negro no sentido geral, no qual os proprietários de escravos, as mulheres eram privadas de gênero e vistas como unidades de trabalho, certo? Tanto quanto homens. Aí a frase seguinte, né, desse slide, mas as mulheres também sofriam de forma diferente, porque eram não só vítimas, né, do racismo, mas também, né, do abuso sexual e dos maus tratos bárbaros, né, que poderiam ser infligidos a elas. Né? Essa condição, essa conceituação que Angela Davis traz é muito interessante, porque em Ohio, meados de 1800, né, uma abolicionista ela trouxe, né, esse tema, E Eu Não Sou Uma Mulher, que é justamente um discurso onde ela relata a vivência dela, né, nesse período de escravidão. Ela faz uma comparação a mulher branca, ela tem ali o seu direito a ser feminina, né, a demonstrar a feminidade, enquanto a mulher negra, enquanto essa abolicionista falava e discursava, não era vista dessa forma. Trouxe outra pensadora, a Kimberly, que ela vai trazer justamente esse conceito de interseccionalidade, o que tem escrito no slide. Essa estrutura de eixo único apaga as mulheres negras na conceituação, identificação e remediação da discriminação racial e sexual, limitando a investigação às experiências de membros de grupo, que de outra forma seriam privilegiados. Em outras palavras, em caso de discriminação racial, a discriminação tende a ser vista em termos de negros como privilégios de sexo ou de classe. Em caso de discriminação sexual, o foco em mulheres com privilégio de raça e classe. A gente pode observar em dados, né, quando a gente fala sobre, trazendo para a atualidade, quando a gente fala sobre, por exemplo, a Lei Maria da Penha, a gente relata que os dados, né, as mulheres continuam, né, morrendo, o feminicídio continua sendo latente, mas a pauta, né, desse feminismo branco não inclui, né, essa interseccionalidade, não inclui esse olhar ampliado, né? A Lélia, né, ela vai falar, né, justamente esse trecho que, após o trabalho pesado da Casa Grande, como o Matheus pontuou, cabia-lhes também o cuidado com os próprios filhos, além da assistência aos companheiros chegados das plantações e engenhos, etc., quase mortos de fome e de cansaço. Mais uma vez aí, né, reiterando
o papel da mulher negra, né, numa época da escravidão e num contexto atual em que essas mulheres negras se situam no contexto social, né, como elas são vistas enquanto gênero, como o feminismo, de uma forma mais abrangente, abarca essas mulheres, né, como elas pautam, como é centralizado a discussão, né? Então, veja que quando a gente fala Quando a gente fala, né, nesse contexto, a gente percebe que dentro do próprio movimento negro, quando a gente associa, a gente enxerga o homem, né, um homem negro no centro desse movimento. E quando a gente associa o feminismo, a gente enxerga a mulher branca, né? E aí fica sempre nessa ausência, né, de discussão acerca da mulher negra. A Lélia, ela fala também, né, que ser negra no Brasil, repetimos, o ser objeto de tripla discriminação, uma vez que estereótipos gerados pelo racismo, pelo sexismo, a coloca no mais baixo nível de opressão, né? Mais uma vez aí reiterando a interseccionalidade, que é justamente, né, esse termo que foi trazido para o Brasil, que a Lélia é pioneira, né, em falar sobre isso. Acerca, né, desse contexto colonial, a gente encontra, né, um novo cenário que seria esse feminismo decolonial, né, que é justamente romper com as epistemologias colonialistas eurocêntricas e buscar, né, um pensar liberto dessas amarras, né, não centralizar mais o padrão eurocêntrico, né. A gente precisa buscar, dentro do Brasil, dentro da América Latina, as nossas referências, né, para justamente buscar uma forma de pensar, né, liberto dessas amarras. Justamente formas de saber, do pensar e do ser. Temos essa pensadora, né, que ela vai justamente criticar esse pensamento feminista clássico, né, produzido por mulheres brancas burguesas, bem como o meu colega Matheus pontuou, né, enquanto as mulheres brancas estavam em busca, né, do movimento sufragista, as mulheres negras estavam trabalhando, né, essa pensadora desconsiderar, né, esse sistema de gênero universal, né, que abarca todas as culturas, todas as sociedades de uma forma homogênea, né? E aí ela relata: acabam produzindo conceitos e explicações alheios à atuação histórica do racismo e da colonialidade como algo importante na opressão da maior parte das mulheres, apesar de que ao mesmo tempo reconhecem sua importância. Temos outra pensadora, que seria Maria Lagunes, que ela vai falar que as mulheres de cor centralizaram, né, sua crítica ao universo feminista, reivindicando justamente a interseccionalidade, né, de classe, sexualidade e raça, para além das categorias de modernidade. Ela vai denominar como colonialidade de gênero para analisar a opressão racializada de gênero, como feminismo decolonial, nessa perspectiva, né, de superação da colonialidade de gênero. É muito interessante, né? Ela tem um livro chamado Pedagogias Decoloniais, né, e afirma esse significado do feminismo decolonial, né, uma radical transformação nas relações sociais que oprimem e subordinaram as mulheres afro, as mulheres indígenas e as mestiças, né? É uma forma de reafirmação de uma vida, certo? A partir de uma possibilidade coletiva, né, onde a gente vai falar sobre feminismo decolonial como um todo, contudo, de forma individual, assegurando as individualidades das mulheres. Bom, basicamente é isso.
né, em que estavam se passando, né, enfim, as revoluções, como a forma de pensar era, como o modo social era, e como a gente pode atuar hoje, né? A ideia central é manter um feminismo decolonial, para que a gente busque as nossas próprias referências, né? Para que a gente não tenha mais essa síndrome do vira-lata em buscar tudo de fora. Temos várias pensadoras latino-americanas que podem contribuir para essa nova forma de pensar e não homogeneizar, né? Que o Brasil não é homogêneo, nós bem sabemos, e sim buscar principalmente os povos originários, as mulheres indígenas, buscar estabelecer novas formas de olhar e pensar e de ser feminista, não é? Enfim, gente, eu acho que é isso. Agradeço a atenção de vocês que